Boa noite a todos. Ângelo Larose, analista-chefe da corretora Valpires. Vou estar acompanhando vocês hoje no nosso Night Call, aqui na DVFN. Eu vou, antes de iniciar, pedir um feedback de vocês para ver se o som e a imagem estão ok. Boa noite, Gustavo. Legal, pessoal. Então, já recebi aqui um ok do Gustavo. Boa noite. Vamos dar início aí a esse Night Call da DVFN. Eu sou Ângelo Larose, analista-chefe da corretora Valpires, e é um prazer acompanhar vocês nessa noite de terça-feira. Então, vamos dar início aqui ao nosso Night Call. Bom, antes da gente começar, eu gostaria de fazer aqui um breve comentário sobre o mercado hoje. O Ibovespa fechou com uma leve alta de 0,13%, finalzinho de mês hoje, né? Então a bolsa acabou fechando com essa leve alta de 0,13 aos 53.080 pontos. E no mês, agora de junho, o Ibov acumulou uma alta de 0,61%. Então fechamos aí um mês positivo, apesar aí dessa lateralização que existe no mercado. O volume financeiro hoje foi de 5.354 e de destaque no cenário internacional, continua aí a crise grega, né, na pauta, mas só que hoje ela teve um impacto um pouco mais leve do que o pregão anterior, né? Na quinta-feira, logo depois que a Grécia estava se aproximando do pagamento aí dessa parcela de 1.600 de euro, e ainda não pagou, né? Então, ontem teve um impacto bem mais significativo, as bolsas fecharam com uma queda mais forte. Hoje, as bolsas na Europa fecharam com uma queda um pouco menor, né? A Alemanha caindo 1,25%, a Inglaterra caindo 1,5%, e a França teve uma baixa aí de 1,64%. O governo grego já disse que não vai pagar a dívida, não vai fazer esse pagamento da dívida agora, e o governo grego enviou um pedido para o FMI solicitando o adiamento desse pagamento de 1.600, e então ele está solicitando esse adiamento do pagamento para continuar negociando aí uma solução. Então, enquanto isso não acontece no cenário internacional, isso daí é o que vem pressionando de maneira negativa as bolsas internacionais. Bom, e aqui no Brasil, a gente tem aí algumas novidades com essa visita da Dilma Rousseff lá nos Estados Unidos. Ela está, junto com Barack Obama, assinando lá uma série de acordos comerciais, né, o que é benéfico aí para o Brasil, principalmente nesse cenário que a gente tem enfrentado agora. De destaque aí, os dois presidentes se comprometeram aí a aumentar a participação da energia renovável, né, de fontes não hidrelétricas, nas matrizes energéticas, para 20% até 2030. Então, aí é um esforço aí que eles têm mostrado aí para combater principalmente as mudanças climáticas, né? Então, olha só, aproveitando aí sobre esse fator aí das energias não renováveis, o que me vem na cabeça agora é a WEG, tá? A WEG, para quem não sabe, ela atua bastante nesse segmento aqui de energia, né, fazendo componentes, peças, inclusive
se não me falha a memória, a WEG ela está bastante empenhada, principalmente naquela energia eólica. Para quem não conhece, energia eólica são aquelas torres, né, que parecem um catavento. Então, você tem a hélice lá e o vento é que faz com que essa hélice gire e aquilo lá, aquele vento se transforme em energia. Então, é uma energia super limpa. Na Europa já existem alguns países que fazem investimentos pesados. Aqui no Brasil, a gente está iniciando, para quem não teve a oportunidade de conhecer, mas hoje no Brasil nós temos algumas plantas desse tipo de energia, principalmente naquela região de Fortaleza. Tá? Lá o vento sopra muito forte, e então a gente tem algumas plantas lá que já foram desenvolvidas e, infelizmente, elas estão aguardando lá a autorização aí da ANEEL para que as linhas de transmissão cheguem até lá e possam ligar esse tipo de energia na nossa matriz energética para a gente poder usufruir dessa energia que é limpa enfim, mais barata, né? Então, a WEG, ela está de olho nesse segmento, já existem aí algumas plantas da WEG que já fabricam aí produtos para esse tipo de segmento energético, então vale a pena aí ficar de olho. Um pouquinho mais para frente a gente vai falar um pouquinho aí da WEG, né? Hoje, final de mês, a gente fez lá a nossa carteira sugerida e a gente acabou deixando a WEG na nossa carteira. A gente recomendou ela no mês passado e a gente vai continuar com ela na nossa carteira, apesar aí da WEG ter subido aí. Daqui a pouco a gente vai mostrar no gráfico, a gente vai ver aqui o quanto que ela já subiu no ano. Mas ela continua na nossa carteira devido a essa perspectiva que nós temos aí de um benefício aí, principalmente da WEG, para esses acordos que estão sendo assinados lá nos Estados Unidos, né? Então, pessoal, e antes de qualquer coisa, eu peço para vocês que já comecem a postar os ativos que vocês querem que nós fazemos as análises aqui, né? Então, eu peço aí para vocês já começarem postando, né, os ativos, e daqui a pouquinho a gente vai analisar aqui na medida em que a gente for caminhando aqui com o chat. Então, eu dou aqui boa noite a todos aqui novamente, né? O Alemão, 1917, está perguntando aqui se é o Leandro. Não é o Leandro, Alemão. Aqui é o Ângelo. Eu entrei aí na corretora Valpires assumindo o lugar do Leandro Martins, tá? Que foi para a corretora Rico, né? Então, eu estou agora no lugar do Leandro Martins, então é o Ângelo Larose que está falando. Bom, pessoal, então vamos dar continuidade aqui no que a gente estava falando aqui do mercado. Eu quero destacar aí, quer dizer, eu quero falar para vocês sobre os destaques que tiveram aqui alguns ativos no mercado. Então, as ações de frigorífico, Marfrig subiu 0,89 e JBS subiu aí 2,70. Elas tiveram essa alta aí em decorrência dos anúncios de liberação de carne, de importação de carne dos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos passa agora, depois de 15 anos praticamente de restrição, ele passa a importar carne bovina in natura do Brasil. Então, isso é uma notícia muito positiva para os frigoríficos. Praticamente aí todos os frigoríficos brasileiros vão se beneficiar com essa medida. Inclusive, isso daí traz uma perspectiva muito positiva para o setor, porque nos leva a acreditar que após a liberação dos Estados Unidos, isso possa facilitar a importação por outros países também. Então, como México, Canadá, Japão, Coreia do Sul. Então, são países que têm aí um grande potencial e que podem também começar a importar carne do Brasil.
Então, isso é uma notícia muito positiva e as perspectivas daqui para frente são muito boas com relação a esse setor aqui no Brasil. Em decorrência disso também, nós também colocamos um ativo lá do setor de frigorífico na nossa carteira mensal. Então, eu vou falar depois, um pouquinho mais para frente, da nossa carteira mensal. Vou falar também aí da Petrobras e da Vale, que são as nossas blue chips, né? Então, eu vou deixar um pouquinho mais para o final aqui do nosso chat. Mas, vamos lá. E também, do lado das altas, apareceram aí as ações do setor educacional. Então, destaque aí para a Crote, né, que subiu 2,06, e a Estácio, que subiu 4,65. Então, são dois ativos aí do setor educacional que foram destaque nessa terça-feira. E agora, falando um pouco do lado das baixas, a gente teve aí em destaque as ações de Vale ON, caindo 4,74, Vale 5 também teve uma queda de 4,12. Elas acompanharam aí as perdas do minério de ferro, né? O preço lá fora tem caído, e alguns países aí estão reduzindo as suas expectativas com relação aos preços do minério de ferro, né? Então, a Austrália é um desses países. A fraca demanda aí por parte da China vem impactando aí na queda desses preços, né? Então, a produção de aço na China também deve encolher agora em 2015, 2016, e isso daí pode fazer com que o preço do minério de ferro tende a cair. Então, isso daí foram as notícias que impactaram as ações aí da Vale do Rio Doce. Bom, pessoal, antes de começar aqui a analisar os papéis que vocês estão me solicitando, eu queria pedir aqui uma licença a todos vocês. E hoje no Morning Call, teve uma das pessoas que estavam participando que estava perguntando lá sobre um possível ombro-cabeça-ombro nas ações da Embraer. Então, eu queria aproveitar a oportunidade, se vocês me permitirem, de falar um pouquinho aqui do ombro-cabeça-ombro, que é uma figura importante na análise técnica, né? E no Night Call da semana passada, a gente falou aqui um pouquinho sobre os gaps, né? Gap de rompimento, gap de continuação. Então, eu espero que vocês tenham gostado da minha explicação aqui nesse chat. E hoje eu vou pedir uma licença para vocês e falar um pouquinho sobre o gap. Antes de começar a falar, eu vou aproveitar que a gente está com o gráfico do Ibovespa aqui na nossa tela e vamos fazer uma análise aqui do Ibovespa antes da gente falar ali sobre o ombro, cabeça, ombro. Bom, então todo mundo pode observar que o Ibovespa, ele já está aqui nessa lateralização, todo mundo está visualizando aqui, a gente tem uma resistência em 365 mil pontos e 52.665 pontos. Então, esse suporte e essa resistência estão demarcando exatamente essa acumulação aqui do Ibovespa. Pode ver que o ativo, ele está caminhando de lado, ó, tá? E está respeitando bem. Então, observem que o suporte aqui é bem importante. Observem também, pessoal, um detalhe importante, ó. A média de 200 períodos, ela está sendo, sim, muito bem respeitada. Então, o índice, o Ibovespa, ele cai, testa aqui essa média, e o suporte, né? E ele acaba respeitando bem. Uma outra coisa que eu chamo a atenção de vocês é para o seguinte: a bolsa, ela tem caído, mas olha só que as recuperações, elas são bem expressivas, tá?
Então, vocês podem ver aqui os candles verdes, ó, toda a recuperação da bolsa, ela sobe bem forte, ó, uma puxada forte. As correções, elas já são um pouco menores. Também temos correções fortes aqui, como essa do dia, vamos abrir aqui, ó, do dia 29, e temos essa aqui do pregão de sexta-feira, né, dia 29 de segunda-feira. Também foram pregões aí que tivemos uma queda forte também. Mas, na maioria das vezes, a gente teve aqui puxadas, pregões de alta, um pouco mais expressivos. Então, a Bolsa, isso mostra que a Bolsa está bem lateralizada e qualquer recuperação, ela sobe com força e rápido, tá? Então, aqui, ó, já estamos aqui no segundo pregão consecutivo, segunda e terça, que o ativo, que o Ibov testou esse suporte e respeitou, está trabalhando aqui bem em cima dessa média de 200 períodos. Então, atenção que podemos sim ter um repique positivo, e isso pode trazer oportunidades de ganho aí para quem gosta de operar comprado. Então, pessoal, o que eu posso falar aqui do Ibovespa é que a lateralização continua, podemos sim ter um repique. E agora, eu vou começar a falar para vocês, eu vou aproveitar, o 223452, ele está comentando aqui que o Ibovespa não caiu forte, é isso? Eu espero que você esteja falando do Ibovespa aqui, então vou pegar teu gancho. O mercado não caiu forte exatamente porque está respeitando muito bem aqui esse suporte e essa média, tá? Então, a gente pode ver aqui que o mercado está lateralizado desde aqui do dia 26/5, ou seja, finalzinho de maio, tá? O Ibovespa começou essa lateralização e está respeitando bem aqui esse suporte. Então, por esse suporte aqui, o Ibovespa acaba não corrigindo com força, porque ele está muito próximo aqui e continua respeitando. E a gente passou aqui praticamente o mês de junho inteiro nessa lateralização. Vamos ver aí se nesse mês que está se iniciando amanhã, a gente tem aí uma definição para a gente sair dessa situação lateralizada que o Ibovespa se encontra. Pois bem, eu vou aproveitar aqui esse gráfico mesmo do Ibovespa e vou falar aqui um pouquinho sobre a figura do ombro, cabeça, ombro. Então, vamos acompanhar aqui e vocês podem me questionar aqui no chat, tá? Qualquer dúvida, a gente vai conversando por aqui. Ó, só aproveitando o gancho aqui, o 22352, ele está perguntando, podemos dizer que o default da Grécia já está precificado? Olha, eu acredito que já esteja precificado, tá? Então, toda essa lateralização da Bolsa, eu acredito que já tenha precificado isso. Então, eu acredito agora que o mercado está trabalhando em cima de coisas novas. E a gente deve olhar principalmente aqui para o mercado interno. Mas o nosso mercado interno, todo mundo está vendo aí os noticiários, onde temos aí pressão inflacionária, tá? Podemos ter possíveis aumentos da taxa de juros. O crescimento está muito fraco, as empresas, algumas indústrias aí estão praticamente paralisadas. Vocês podem observar isso muito bem no setor de aço, onde Usiminas, Gerdau, CSN, ativos aí que se desvalorizaram muito. A própria Gerdau, ela está valendo hoje o que valia 10 anos atrás. Então, a gente vê aí que esse setor a gente vê que está bem nítido nesse setor aí de siderurgia, que a nossa economia está muito fraca. Então, isso daí acaba impactando bastante aí o nosso mercado. E sem falar também do aumento de desemprego, que está começando a preocupar também, tá? A gente está tendo aí muitas demissões, o setor automobilístico aí praticamente está parando linha de produção, porque não consegue vender,
O setor de construção não está conseguindo também se alavancar aí com as vendas de imóveis. Então, estamos aí meio que estagnados, tá? Então, a nossa economia está deixando a desejar e agora foi feito aí o ajuste fiscal para ver se surte algum efeito aí, mas ainda tem muita coisa a ser feita. Só isso não vai adiantar. Eu até vou aqui fazer um comentário com vocês. Se o nosso governo realmente tivesse pulso forte e acabasse lá com meia dúzia de ministérios, eu acredito que não precisaríamos nem de ajuste fiscal, porque a tamanha economia que o governo ia fazer, eu acredito que não precisaríamos desses ajustes. Mas, infelizmente, o governo está olhando apenas o lado deles e acaba penalizando aí a população brasileira. Mas, enfim, isso é só uma opinião, um desabafo aqui desse colega que fala para vocês, mas vamos para frente e vamos voltar aqui às nossas análises. E sem falar que o pessoal aprova lá o ajuste fiscal e ainda aprova um shopping para os deputados, hein? Mas vamos lá, isso daí é uma discussão que gera muito pano para manga. Bom, pessoal, então eu quero pedir licença para vocês e vou comentar aqui um pouquinho sobre ombro, cabeça, ombro. Aqui, exatamente aqui nessa região, nós temos o ombro, cabeça, ombro. Espero que vocês estejam visualizando. Se não estão visualizando, eu vou ajudar vocês aqui agora. Então, olha só. Eu vou desenhar e vou mostrar para vocês, ó. Temos aqui o ombro, cabeça, ombro, tá? O ombro, cabeça, ombro, pessoal, é uma figura muito importante na análise gráfica e ela é muito eficiente, principalmente quando ela acontece nos topos da tendência, tá? Então, olha só, eu vou marcar aqui, vamos aumentar aqui um pouco, porque é um pouco complicado aqui da gente pegar bem no traçado. Então, ó, eu vou deixar essa linha um pouco mais grossa para vocês visualizarem. Olha só. Então, todo mundo está conseguindo visualizar aqui com esse desenho que eu desenhei aqui para vocês? Hugo Costa, eu concordo com você. Às vezes parece piada o que acontece com o nosso país, mas vamos responder isso daí na próxima eleição nas urnas, hein? Mas vamos lá. Pessoal, a figura do ombro, cabeça, ombro é exatamente essa daqui, ó. Onde eu tenho aqui, nessa região, a formação de um ombro, a formação da cabeça e a formação do segundo ombro. Deixa eu descer aqui o gráfico para a gente visualizar. Olha lá. Então, exatamente aqui nessa região, eu tenho a figura de um ombro, cabeça, ombro. Tá? Essa figura, ela é bastante eficiente quando ela é encontrada em topos e fundos. Tá? Então, olha só, tínhamos aqui uma tendência de alta do Ibovespa. Só que exatamente bem no topo dessa tendência, a gente teve aqui a formação do ombro, cabeça, ombro. Certo? E o ombro, cabeça, ombro funciona da seguinte maneira. Uma vez identificado, traçamos a linha do pescoço
que nesta ocasião seria nesta região aqui, tá? Então, temos aqui o primeiro ombro formado. Todo mundo concorda aí? Estão conseguindo visualizar? Depois temos aqui a formação da cabeça. Esse daqui é um ombro, cabeça, ombro um pouco torto. Mas todo mundo está visualizando, correto? Vão me respondendo aí no chat, tá? E depois temos aqui a formação do segundo ombro. Traçando aqui a linha de pescoço, podemos fazer a projeção do preço, tá? Então, temos aqui, como eu faço a projeção do preço? A projeção do preço é exatamente a amplitude da linha do pescoço até o topo da cabeça, tá? Então, olha só, feito aqui a projeção, a gente pode arrastar aqui para baixo. Então, exatamente aqui, ó, nesta região, tá? Houve o rompimento da linha do pescoço. O rompimento da linha do pescoço é aonde eu trago a minha projeção de preço e projeto esse movimento aqui para baixo. E observem que ele foi até além da projeção, tá? Se levarmos em conta aqui o pavio do candle aqui em cima, talvez, vamos fazer aqui novamente, ó, puxando aqui um pouquinho para baixo, olha só, já chega um pouco mais próximo. Então, a projeção do ombro, cabeça a ombro, é exatamente dessa forma que é feito. Todo mundo entendeu, pessoal? Eu quero que vocês postem aí. O Nelson tá falando aqui que leva em consideração as pontas dos cabelos. Exatamente, Nelson, pode levar em consideração. Tem gente que leva em consideração e tem gente que também não leva em consideração. Aí fica a critério de cada um. Mas a essência, na verdade, é bem semelhante. Então, olha só, então identificamos aqui esse ombro, cabeça, ombro, vimos aqui que o Ibovespa cumpriu aqui o seu objetivo e agora está de maneira lateralizada. Então, pessoal, o ombro, cabeça, ombro, ele é bastante eficiente quando ele está em topos e fundos de uma tendência, tá? Então, ele pode indicar aqui uma boa reversão de tendência. E olha só que interessante, pessoal. Vamos apagar aqui esse ombro, cabeça, ombro. Então, limpamos aqui o gráfico, tá? Ó, o Jabarros está discordando e a estratégia do analista. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do Ibov, o Jabarros. Só para você aqui ver se você vai continuar discordando ou não. Então, vimos aqui o ombro, cabeça, ombro. Agora, deixa eu diminuir aqui um pouco o gráfico. Vou mostrar aqui para vocês. Exatamente aqui, nessa região, também temos a figura de um ombro, cabeça, ombro. Tá? E observem que vínhamos aqui também numa tendência de alta. Certo? Então, nesse topo aqui, a gente consegue visualizar um ombro, cabeça, ombro. E olha só, pessoal, eu estou fazendo análise aqui num gráfico diário, tá?
Então, vamos desenhar aqui para todo mundo visualizar a mesma coisa. Vou desenhar aqui para vocês. Para a gente voltar aqui a discutir um pouco mais sobre o ombro, cabeça, ombro. E olha só, pessoal, nós temos o ombro, cabeça, ombro e temos também o okoi. O que é o okoi? É o ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Legal, pessoal, tem bastante gente que está participando aí, está colocando aqui alguns ativos com possível ombro, cabeça, ombro. Daqui a pouco a gente vai olhar cada um desses ativos aí para chegarmos aí numa conclusão e podermos falar para vocês se realmente se trata de ombro, cabeça, ombro ou não. Vou aqui deixar um pouco mais grossa a linha aqui para que todos possam visualizar. Opa, esse aqui está um pouquinho difícil, mas vamos aqui. Às vezes é um pouquinho complicado de pegar aqui exatamente a linha. Então, olha só, pessoal, temos aqui a figura de um ombro, cabeça, ombro no topo, né? Então, vamos juntar aqui um pouquinho. Então, vamos fazer aqui a projeção, olha só. Linha de pescoço, tá? Vou deixar um pouquinho mais grossa. Vamos fazer agora a projeção. Ah, o J. Barros, eu estou comentando aqui, J. Barros, é isso daí. Tem que ter um pouquinho de experiência, tá? Para ter facilidade em poder observar essas figuras, tá? Para quem não tem muita experiência, então é um pouquinho complicado. Mas, assistindo aqui os nossos night calls e os nossos morning calls que fazemos aqui na DVFN, eu tenho certeza absoluta que as pessoas que não têm muita experiência vão passar a ter experiência, porque nós estamos aqui para ensinar vocês para que possam adquirir experiência e conseguir aí fazer as suas operações. Então, vamos lá, pessoal. Vou traçar aqui a projeção, tá? Vamos traçar a projeção aqui. Vamos deixar essa linha um pouco mais grossa, para que todo mundo possa visualizar. Olha só. Vamos fazer a projeção aqui para baixo. Olha só. Então, pessoal, ele quase testou aqui nessa primeira correção totalmente o objetivo, e aí, na segunda pernada, ele já passou até do objetivo. Então, o ombro, cabeça, ombro é aí uma figura bem utilizada na análise gráfica, e ela, visualizando ela de maneira correta, ela pode ser aí um importante instrumento para ser usado na análise gráfica. E olha só, pessoal, todo mundo conseguiu visualizar aqui, certo? Agora, eu vou limpar aqui novamente esses traçados para a gente poder agora visualizar um okoi, um ombro, cabeça, ombro invertido. E aqui, exatamente nesse gráfico, nós temos um ombro, cabeça, ombro invertido. Vamos ver se vocês vão concordar comigo. Temos exatamente nessa região aqui.
Vamos desenhar juntos aqui para a gente poder visualizar? Ele é um ombro, cabeça, ombro pequeno, mas ele está aqui, ó. Exatamente aqui nessa região. Olha só. E vamos fazer a projeção para ver se realmente ele concluiu o seu objetivo. Então, vamos deixar as linhas grossas aqui para que vocês possam visualizar. Ó, o nosso amigo Renato está trazendo uma notícia aí negativa. Eu estou brincando, hein? Eu não quero que os argentinos que estejam nos assistindo aqui, ou nos ouvindo aqui no Morning Call, levem a sério essa notícia negativa, mas é apenas uma brincadeira. Mas a Argentina acabou de fazer aí mais um gol, né? Então, quem está torcendo para o Paraguai aí acabou se complicando um pouquinho. Mas, enfim, vamos voltar aqui para nossas análises. Olha só, pessoal. Então, temos o ombro, cabeça, ombro aqui invertido. Ó. Vamos traçar aqui a linha de pescoço. Exatamente aqui nessa região. Vamos deixar ele um pouquinho mais grosso para todo mundo visualizar. E vamos fazer aqui agora a nossa projeção de preço. E agora, vamos ver se o ativo... Pronto, aqui, ó. Exatamente aqui, ó. E ele quase concluiu ali o teu objetivo na totalidade, ó. Então, faltou pouquinha coisa aqui, mas observe que o ativo foi lá, quase concluindo em 100%, tá? Então, olha só, pessoal, como eu falei, ele é muito eficiente quando ele aparece aqui nas reversões de tendência, tá? Então, observem que aqui a gente vinha numa tendência de alta, tivemos a formação do ombro, cabeça, ombro e caímos. Aqui, nós estávamos numa tendência de baixa e aqui houve aqui uma reversão de tendência nessa baixa, com o ombro, cabeça, ombro invertido, e aí passamos a operar na tendência de alta, tá? E aqui, exatamente nessa região, tivemos aqui uma correção de um ombro, cabeça, ombro, aonde o Ibovespa corrigiu e se lateralizou. Então, por isso que é importante a gente, e ela é bastante eficiente, desde que apareçam no fim de uma tendência, tá? Então, isso é o que eu tinha para falar para vocês do ombro, cabeça, ombro. Então, eu espero aí que todos tenham gostado aqui dessa pequena explicação. Depois, pessoal, eu vou pedir um favor para vocês. Eu gostaria muito, no final, de saber aí o feedback de todos vocês, tá? Para saber se eu estou passando aqui toda a minha experiência com dedicação ou não para vocês. Eu quero um feedback de vocês aí, eu quero uma avaliação, tá? Então, por favor, quem puder depois no finalzinho dar um feedback, eu fico muito agradecido. Depois, pessoal, a gente vai falar também da nossa carteira mensal, tá? Vamos falar aí um pouquinho da nossa carteira do mês de junho e vamos falar agora sobre a nossa carteira do mês de julho, tá? Vou falar um pouquinho dos traders também que a gente tem dado para vocês.
e para os nossos clientes lá na corretora Valpires. E também a gente passa lá sugestões no nosso chat, tá? Então, quem tiver interesse, nós passamos lá operações em tempo real de mini dólar, de índice e de ações. Então, quem tiver interesse, está convidado, pode participar, é aberto a todo mundo, gratuito, todo mundo pode participar. Só entrar lá no site da valpires.com.br e acompanhar a gente em tempo real durante o pregão. Bom, pessoal, então eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Daqui a pouquinho eu vou rodar o chat aqui para pegar aqui os ativos que vocês estão me solicitando aqui, tá? Eu vi aqui a palavra violinada, né? Eu sei muito bem o que é essa palavra. Nós estamos passando aí também quando fazemos algumas indicações ali no nosso por e-mail, né? Eu vou mostrar para vocês, pessoal, uma situação engraçada que aconteceu hoje. Engraçada não, né? Mas uma situação que eu acredito que aconteça aí com a grande maioria aí dos investidores. Mas vamos lá. Hoje, nós demos uma sugestão, eu passo lá algumas sugestões para os nossos clientes por e-mail, né? E como o mercado está lateralizado dessa forma, o risco de se operar, ele é muito grande, tá? Porque a gente não tem ali uma tendência definida. Então, a gente tem que olhar ativo por ativo. Então, eu vou falar aqui desse ativo, que nós fizemos ali uma análise. Deixa eu apagar tudo aqui, diminuir um pouquinho. Esse daqui é o ativo da Lame 4, tá? E o que acontece? Eu tenho falado para algumas pessoas sobre a importância de uma figura de candlestick que é muito importante na análise, e ela tem um grau de acerto muito significativo, tá? Se trata do martelo, tá? Então, olha só, observem aqui, temos a figura de um martelo, vínhamos aqui numa pequena tendência de baixa, tá? Figura do martelo é um sinalzinho de reversão. O que aconteceu depois da formação do martelo? Tivemos aqui um pregão de alta, tá? Então, olha só, figurinha do martelo e revertemos aqui, fomos para cima. Então, uma figurinha de reversão de tendência. Aqui, o que aconteceu? Tivemos aqui a formação de um martelinho também, ó. Opa, o pregão deu uma puxada, formou aqui um segundo martelinho, e olha só, puxou hoje de novo. Então, observando isso daqui, e claro também, né, pessoal, a gente tem aqui uma tendência de alta, tá? O ativo está respeitando bem aqui, apesar aqui de ter corrigido, ó, mas respeitou bem e segue essa pequena LTA, linha de tendência de alta. Então, eu sugeri aqui um trade para todo mundo hoje. Esse trade, ele foi o seguinte, era para entrar a R$ 16,95, o objetivo era para ser 17,20, que a gente está dando lá 1,5 de ganho, no mínimo, e um stop em 16,78. Eu vou colocar aqui para vocês um gráfico de 30 minutos. Então, olha só. Vamos pegar aqui o dia de hoje, né? Cadê o dia 30? Tá aqui, ó, dia 30. Dia 30, 10h30 da manhã. Abriu o mercado. Então, quem olhou nossa sugestão passou a acompanhar. O que aconteceu? O ativo bateu a mínima em 16,78.
E a máxima foi 16,95, que seria exatamente o nosso ponto de entrada. Pois bem, bateu 16,95, eu considero que deu entrada. O que aconteceu na sequência? 11 horas. Qual era o nosso stop? Nosso stop nessa operação era R$ 16,78. Na próxima meia hora, olha só o que aconteceu. A mínima foi R$ 16,70. Nós fomos estopados. Depois o ativo caiu e depois subiu. E olha só o que aconteceu. Quem operou esse ativo depois da 1h30 da tarde, conseguiu êxito na operação. Mas olha só, pessoal, o que eu digo para vocês é que realmente, com o mercado lateralizado, as operações se tornam um pouco difíceis. Tomamos violinadas? Tomamos. Investidor inexperiente, investidor experiente. Então, o Nelson está perguntando aqui que Lame 4 tem boa liquidez para operar day trade. Tem uma liquidez razoável. Mas, na verdade, a gente está falando aqui exatamente dessa estratégia. E vocês podem ver, ó, a sugestão ela foi bem intencionada, porém, o período ali de início de mercado acabou dando aí essa violinada nessa operação. Então, eu computei aqui como uma operação estopada e tomamos aqui um prejuízo de 1%, né? Então, paciência. O que eu posso falar para vocês é que esse tipo de situação acontece. Por isso, pessoal, que é muito importante a gente esperar um pouquinho as primeiras meia horas de pregão, tá? Para começar a operar e identificar corretamente ali a real tendência desse ativo que você vai operar. Então, isso é muito importante. Por isso que a gente não aconselha a operar em abertura e fechamento de mercado, tá? Então, isso fica de dica aí para vocês, tá? Mas, olha, o que eu posso falar com relação a essa violinada? Não desistam, isso vai acontecer, tá? Mas o importante é que vocês adquiram com isso experiência para que nas próximas operações as coisas comecem a fluir com melhores resultados, tá? Então, não se preocupem, isso daí vai acontecer com investidores experientes, inexperientes, mas é importante que vocês adquiram essa experiência para poder seguir em frente, tá? Então, pessoal, eu vou pegar aqui alguns ativos, vou dar um giro aqui no nosso chat. Eu estou vendo aqui que o pessoal está pedindo bastante Braskem, Marfrig, Cielo, Lame 4 a gente acabou de falar aqui, tá? Então, já considero essa como uma análise dada. Vamos ver aqui. Então, vamos lá, pessoal. Braskem, Ciel e Marfrig. Vamos analisar aqui para vocês. BRKM5, Braskem, faz parte da nossa carteira semanal, tá? Indicamos ela para essa semana agora. O ativo segue aqui, logo após essa queda expressiva que se teve aí em decorrência da prisão do presidente da Braskem, né, naquela operação Lava Jato, quando a Polícia Federal fez aí busca e apreensão em algumas empresas. Então, levou aí o presidente da Braskem, e isso foi uma notícia que ocasionou um certo pânico aí nos investidores de Braskem, que saíram vendendo aí suas posições e os ativos tiveram uma forte correção. Vale lembrar, pessoal, deixa eu apagar aqui os traçados, vale lembrar que tivemos aqui, ó, uma resistência muito importante aqui na Braskem, que estava aqui na faixa de R$ 14,30. Observem que a gente teve aqui vários pregões consecutivos testando aqui essa resistência,
Eu acredito que a gente teria força aqui para fazer esse rompimento, mas aí veio aí a prisão, tá? E aí o ativo acabou corrigindo, perdendo aqui, inclusive, as médias de 221 períodos, veio corrigindo, corrigiu forte, até que no dia 22, o ativo conseguiu aí fazer uma recuperação expressiva, né? Depois de cair aí forte, o ativo testou uma mínima aqui em R$ 11,58, e depois, no decorrer do pregão, apresentou essa boa recuperação, formando aqui quase que um doji no fundo, né? E aí o ativo começou a ganhar fôlego e subindo. Então, formou-se aqui uma linha de tendência de alta, está rompendo aqui essas médias de 21 períodos e agora está encontrando uma resistência para furar essa média de 200 períodos. Então, é um ativo bastante interessante acima aqui de R$ 13,80, é um ativo bastante interessante. Eu recomendo aí entrada acima desse nível de preço para novamente voltar a testar essa resistência aqui em R$ 14,20, R$ 14,30. Então, é uma boa oportunidade aí as ações da Braskem, tá? Agora, Marfrig. Deixa eu digitar aqui Marfrig aqui no gráfico. Olha só, temos aqui um gap, para quem participou aí do Night Call da semana passada, temos aqui um gap de continuação, tá? A tendência de alta do papel ainda continua, só tomem cuidado, porque o gap, geralmente, ele tende a fechar. Mas, é claro, o gap de continuação, ele ainda não, a gente não sabe expressar exatamente o tempo em que ele vai se fechar. Mas o ativo, ele segue na tendência de alta, então pode ser que com essas notícias aí das importações de carne por parte dos Estados Unidos e essa perspectiva positiva, esse gap pode não ser fechado de imediato, ele pode demorar um pouquinho mais, tá? Mas vamos tomar uma atenção aqui com ele, que ele está ficando para trás aqui. Então, vamos lá. O ativo segue forte, tá? Subiu aqui expressivamente, então, segue aqui uma linha de tendência de alta bem inclinada. Vamos fazer uma outra aqui, ó. Então, ele segue aí essa linha de tendência de alta bem inclinada. Ele tem agora uma resistência mais ou menos nesse nível de preço aqui, que seria R$ 11,91, tá? O ativo veio corrigindo, mas observem que está respeitando bem aqui essa linha de tendência de alta inclinada. Então, o que eu aconselho vocês é que quem está no ativo é um pouco mais arriscado comprar nesse exato momento, tá? Então, para quem quer entrar no papel, eu sugiro colocar um stop, tá? Assim que perder aqui essa linha de tendência de alta, tomem cuidado, porque abre espaço aqui para corrigir até essa outra linha aqui, ó. Tá? Então, a gente tem aqui um bom espaço aqui para correção. E para objetivo, a gente pode trabalhar com o objetivo aqui em R$ 5,91. Agora, compra mais segura, somente acima de R$ 5,95, tá? Aí é para correr um risco um pouco menor, tá? Porque o ativo, ele ele precisa corrigir um pouquinho, está corrigindo alguns pregões aqui, mas ele continua respeitando ali aquela linha de tendência um pouco mais inclinada, tá? Então, fica aí a dica para vocês. Agora, vamos falar de Ciel 3. Ciel 3 subiu forte, tivemos aí uma alta de 3,67%, papel subindo, papel muito bem. Vamos diminuir aqui a amplitude do gráfico. O ativo muito bem, segue aí uma linha de tendência de alta aqui, um pouco mais longa. Olha só. Está respeitando bem. Temos aqui agora
essa outra linha de tendência de alta que está sendo seguida. Agora vamos aumentar aqui a amplitude para poder fazer a análise. É um ativo aí que encontrou agora resistência, tem uma resistência agora em R$ 44,10. Tem um suporte aqui em 43,32, tá? Minha opinião, esse ativo, podemos sim ter uma correção, tá? Mas esse ativo, ele está fazendo parte da nossa carteira mensal, agora do mês de julho. Apesar dessa pequena correção que o ativo possa vir a ter, acreditamos aqui que ele ainda vai continuar respeitando essa linha de tendência de alta, tá? E nesse mês agora de julho, ainda vai trazer aí bons ganhos para a nossa carteira. Então, essa foi a nossa aposta aqui nas ações da Ciel 3, é um ativo que está firme, segue aqui uma tendência de alta, e então isso daí nos deu uma expectativa muito positiva com relação a essa empresa. Então, isso fez com que essa empresa fizesse parte aí da nossa carteira recomendada, tá? Então, olha só, quem não está no ativo, pode esperar uma breve correção, tá? Mas quem quer entrar nesse ativo nesse momento, pensando aí um pouquinho mais no médio prazo, pode fazer aí acima de R$ 44,10, tá? Então, fica aí a sugestão de compra para esse ativo, ele faz parte da nossa carteira mensal. Então, fica a dica aí para vocês. Então, eu estou vendo aqui que tem gente pedindo Estácio também. Estácio, boa oportunidade de venda. Ó, o Cláudio Câmara. Ô, Cláudio Câmara, eu concordo com você. Estácio, ela fez parte da nossa recomendação de hoje, tá? Nós pedimos para vender aí a 17 reais. Olha só. Só que o ativo subiu expressivamente hoje, ó. Olha só. Deixa eu linkar para vocês poderem visualizar. Então, olha só, o ativo formou aqui um topo, né? E ele acabou corrigindo, e corrigiu bem forte. Estávamos recomendando venda aqui na perda desse suporte, ó, 17,04 seria o suporte. Então, se perdesse aí 17 reais, seria um ponto interessante de venda, tá? Só que agora saiu uma notícia aí do ativo, o ativo acabou recuperando aí essa queda toda, mas fiquem de olho, tá? Abaixo aí de 17 reais vale sim uma venda. Então, fiquem de olho aí nesse ativo. A gente pode ter mais um repiquezinho para cima, mas se perder força, abaixo dos 17 reais vale uma venda. E Gol 4, né? Gol 4. Olha só, o ativo bem lateralizado. Bem lateralizado. Olha só. Mas deixa eu apagar aqui esses. Olha só. Tem uma lateralização bem forte aqui também, ó, que é onde o ativo está trabalhando agora. E vamos diminuir um pouquinho a amplitude desse gráfico. Olha só, o ativo caiu expressivamente, tá? Ele voltou a valer aqui o que valia em 2013, ó. Então, vamos traçar aqui os próximos objetivos aqui da Gol 4 numa possível perda de suporte. Vamos ver aqui o que esse ativo guarda para a gente. Vamos aumentar aqui a amplitude. Então, é isso daí, pessoal. Olha só. O ativo tem um suporte importante aqui. Deixa eu descer um pouquinho mais. Aqui, ó. R$ 7,34 é um suporte importante.
Se perder esse suporte, aí vale venda no ativo, com objetivos aí em R$ 7,23 e R$ 7,05. Esses seriam aí os próximos suportes numa possível perda aqui dos R$ 7,34. Teríamos aqui, então, esses objetivos em 7,23 e 7,05. Num cenário um pouco mais pessimista, R$ 6,85 seria o próximo objetivo, em perdendo todos esses suportes. Então, é um ativo aqui que está bem lateralizado e está caindo, e agora está testando suporte importante. Então, recomendação de venda se perder R$ 7,34. Ó, Lucidal está pedindo aqui Drogasil, Itaúsa e TIM. Então, vamos aqui analisar esses ativos. A Drogasil, ela entrou na nossa carteira mensal, tá? Da corretora Valpires. Estamos acreditando aí nesse ativo. Tivemos aqui, ó, uma formação de um engolfo de alta nesse ativo. O ativo está firme. Observem que ele segue aí uma tendência de alta bem duradoura, tá? Esse ativo ele já vem aqui valorizando aí no decorrer desses anos e seguindo aí uma tendência de alta bem significativa. Então, olha só, vale lembrar que o ativo está testando o topo, tá? Mas por se tratar de uma carteira mensal, acreditamos aí que o ativo tende a continuar na tendência de alta. Então, agora ele encontrou um suporte importante aí em R$ 40,60. Então, é um ativo que nós recomendamos. Tem um suporte agora importante em R$ 39,37. Está se formando aqui um engolfo de alta, então, acima aí de R$ 40,60 para quem não está no papel e quer entrar, seria acima de R$ 40,60, tá? Agora, para quem está pensando um pouco no médio prazo, esses níveis de preço aí já seria uma boa entrada. O ativo está respeitando aí uma linha de tendência de alta, um pouquinho mais longa aqui, ó. Então, se traçarmos aqui, ó, pode ver que ela está respeitando muito bem essa linha de tendência, está testando aqui novamente. É o mesmo caso do ativo que a gente comentou lá, de uma possível correção, ó, mas pensando no médio prazo, apesar dessa correção, a gente acredita que a tendência de alta ainda permanece, tá? Então, é um ativo muito interessante aí, vale a pena comprar aí, principalmente agora no mês de junho. Se perder o suporte ali nos R$ 39,47, ele tende a buscar aqui essa faixa de preço em R$ 38,32, tá? Então, seria um nível bom também de compra para se alguém quiser aguardar aí uma possível correção. Mas a tendência aí no médio prazo continua, ao meu ver, sendo de alta. Então, vamos dar continuidade aqui. Ambev. Opa, desculpa, Lucidal, ela pediu lá a Droga Raia Itaúsa. Vamos falar um pouquinho de Itaúsa aqui. Itaúsa também está fazendo parte da nossa carteira mensal, entrou agora nesse mês de julho. Daqui a pouquinho, pessoal, depois que eu fizer a análise aqui da Itaúsa e da TIM, a gente vai entrar um pouquinho e falar um pouquinho da nossa carteira mensal, tá? Então, olha só, o ativo, ele vinha aqui de uma correção, né? Olha só, se a gente traçar aqui, ó, uma linha de tendência de baixa, respeitando aqui, um pouquinho mais longa, e tínhamos aqui essa linha de tendência de baixa aqui, que foi rompida, tá?
se formou aqui uma nova linha de tendência de alta. Então, observem que tem aqui espaço, né, para a gente ter aqui uma nova alta. O ativo aqui, ele começou a trabalhar agora acima dessa média de 200 e de 21, e eu iria até um pouquinho além aqui, ó, podemos até ter uma possível formaçãozinha aqui de bandeira, ó. Então, se realmente se confirmar aí essa figura, a gente pode ter aqui uma projeção de preço mais ou menos aqui nessa faixa de preço em R$ 9,45. Então, temos aqui uma formaçãozinha de uma pequena bandeira. Então, é um ativo bem interessante. Ele só precisa romper aqui essa linha de tendência de baixo um pouquinho mais longa, que aí seria aqui, acredito que se rompendo aqui esse nível de preço aqui em R$ 9,05, eu acredito que ele rompa aqui essa linha de tendência de baixa e vai concluir aqui o objetivo dessa pequena bandeira. Então, é um ativo bastante interessante, é do setor bancário, e vale lembrar que esse ativo ele veio de uma correção bem forte também, depois que o governo anunciou aí a taxação da CSLL, né? Então, olha só, o ativo ele veio corrigindo aqui praticamente no início, aqui ó, finalzinho de abril, né? O ativo corrigiu bem forte. Então, no meio do mês de junho aqui, o ativo começou a reverter aqui essa tendência de baixa. Então, é um ativo que estamos acreditando e apostando aí para esse mês de julho, tá? Agora, TIMP, né? Pô, TIMP fez parte aí da nossa carteira mensal de junho, mas a gente acabou removendo ela da nossa carteira para esse mês, dando oportunidade aí a outros ativos. Vale lembrar que o ativo ele estava respeitando aqui um canal de alta, né? Ele voltou a trabalhar nesse canal e aí depois desconfigurou aqui, acabou perdendo. Observem que ele testou próximo da média de 200 e depois veio a corrigir aqui, ó. Tá? Então, pessoal, vamos ficar de olho aí amanhã nesse ativo. Por que, Ângelo, ficar de olho nesse ativo? Olha só, um martelinho aqui num pregão de baixo aqui, ó. Então, vamos ficar de olho, porque a gente pode ter um possível repique aqui nos papéis aqui da TIM. Então, compras nesse ativo somente acima aí de R$ 10,35, tá? Objetivo, vamos trabalhar com o objetivo aqui em 10,58. Esse seria o primeiro objetivo desse papel. E o segundo objetivo estaria aqui na faixa de R$ 10,70, tá? Então, vamos ficar de olho nesse ativo aí amanhã. Temos aqui a formação de um martelinho, seguido de um pregãozinho de baixo aqui, né? Então, vamos ficar de olho, tá bom? Então, vou falar aqui um pouquinho da nossa carteira mensal. Bom, pessoal, a carteira mensal de junho de 2005 teve aí um ganho de 0,65, tá? Isso daqui é uma média que a gente faz lá na corretora com os preços de entrada, né? Então, teve aí uma média de 0,65% contra o Ibovespa, que foi de 0,61, tá? Então, vale lembrar que a gente seleciona sempre 10 ativos, contra o Ibovespa, que tem lá uma série de outros ativos. Então, na média, a gente ficou praticamente aí empatado com o Ibovespa. Só que lá na corretora, nós fazemos um trabalho um pouco diferenciado. Para os clientes que seguem fielmente a nossa carteira recomendada, nós fazemos um monitoramento. O que é esse monitoramento? Toda vez que o ativo chega próximo de 8% de ganho, nós já começamos a ligar a luz de alerta, tá? Para a realização de lucros. E quando o ativo chega próximo de um prejuízo de 5%, nós também acionamos lá um stop, tá?
Então, levando em consideração essa estratégia, só para vocês terem uma ideia, a TIM, nós acabamos vendendo ela e tivemos um lucro de 9,77%. Para quem ficou com ela posicionada na carteira, teve aí um lucro de 8,70%. Nós acabamos vendendo a TIMP aí em R$ 10,34. A Yoshi Maxon, que fazia parte da nossa carteira, nós vendemos ela a R$ 13,50. Então, a gente teve um lucro aí de 12,69%. Na carteira, sem fazer essa venda, teve um ganho aí de 5,18%. A VEG, obtivemos aí um ganho de 8,8%. Depois o ativo fez uma correção e voltou a subir novamente. Quem não fez isso teve um ganho de 10,69%. A Sabesp, nós verificamos lá uma reversão de tendência e acabamos estopando ela em R$ 17,40. Tivemos um prejuízo de 6,20%. Para quem não estopou e deixou ela na carteira, teve um prejuízo de 11,05%. E as ações da Natura, nós vendemos ela a R$ 31, tivemos um lucro de 8,13%. Quem não vendeu e ficou com ela, ficou com prejuízo de 3,94%. Então, seguindo essa estratégia nossa, nós tivemos aí uma carteira com 2,76% de ganho, tá? Contra 0,61% do Ibovespa. Tá? Então, essa estratégia aí tem funcionado e tem trazido aí bons resultados para os nossos clientes. Então, já que eu estou falando aqui da carteira mensal, que eu falei agora da performance do mês de junho, eu vou falar agora sobre a carteira para o mês de julho agora. Então, eu vou pedir aqui para o Gustavo, até colocar aí no chat para vocês, vou pedir licença aqui, e vou digitar aqui os ativos. Então, a BEV3, deixa eu digitar aqui. A BEV3, BIF3, Ciel 3, recomendamos CPLE 6, Copel, CETIP 3, ELPL 4, Itaúsa 4, Nato 3, Drogasil 3 e a VEG 3. Gustavo, por favor, passa para o pessoal ali no chat. Então, esses são os ativos que nós recomendamos para a nossa carteira sugerida. E, pessoal, olha só, o Renato 1973 está trazendo uma notícia negativa aí que pode impactar aí o nosso mercado. 6-1 para a Argentina. Mais uma vez, pessoal, é apenas uma brincadeira, tá? Os argentinos que não me levem a mal. Mas está aparecendo aí o Brasil e a Alemanha, né? Um repeteco. Bom, pessoal, então vamos voltar aqui. Eu vi que tem bastante gente aí que está pedindo análise de Ambev, tá? Então vamos lá. A Ambev fez parte aí da nossa aula de gap, né, de continuação, ó. Olha só, a gente teve aqui um gap de continuação exatamente nessa região, que já foi fechado, tá? Foi concluído. Então, olha só, o ativo, ele segue aqui respeitando uma linha de tendência de alta, tem uma resistência importante agora, vamos ajustar aqui essa resistência nesse ponto aqui, em R$ 13,23, podemos falar R$ 13,25. Então, tem uma resistência importante aqui,
está respeitando essa linha de tendência de alta, podemos até falar que estamos sim no canal de alta, esse ativo, tá? Então está respeitando muito bem, e ele tem espaço aí para testar aí acima dos R$19,25. Vamos traçar aqui próximos objetivos do papel, seria aqui nessa faixa de preço em R$9,36. Então, R$19,40. Esses seriam aí os próximos objetivos da Ambev. Então, temos objetivos aí R$19,20 e R$19,40. Esses são os próximos objetivos. Mas no médio prazo, olha só, ele está respeitando esse canal de alta, então acreditamos aí que o ativo tende a respeitar esse canal e obter ganhos aí nesse mês de julho. Então, o Gustavo já postou aí a lista de recomendação dos ativos para o mês de julho. Obrigado, Gustavo. Então, fica a dica aí para vocês nesse chat desses ativos. Então, a Carol pediu aí a Ambev, a gente acabou de falar de Ambev, está respeitando esse canal de alta, a gente está acreditando e apostamos nesse ativo, tanto que faz parte da nossa carteira para o mês de julho. Estão me pedindo aqui Banco do Brasil, BBAS3. BBAS3 numa situação aí bem semelhante também a Ambev, né? Olha só, está respeitando aqui esse canalzinho de alta. Então, vamos traçar aqui, ó. Está respeitando muito bem. Então, a gente acredita também que a tendência desse ativo também seja de continuidade aí dessa tendência. É claro que no decorrer do caminho podemos ter algumas correções, mas esse ativo acima aí, para o próximo pregão, acima de R$24,36 seria um bom ponto de compra, e o objetivo passa a ser exatamente aqui essa resistência, que seria testar a linha superior do canal. Então, estamos falando aí de R$24,84. Então, é um ativo interessante, ó, pode estar até um pequeno trade, tá? Então, fica aí de olho em Banco do Brasil acima de R$24,36 para a compra. Vamos dar mais uma passeada aqui no nosso chat. Rumo 3, estão pedindo aqui Rumo 3, vamos dar uma olhadinha em Rumo 3. Olha só, Rumo 3 é um ativo que está bem lateralizado, está perdendo um pouco a liquidez, né? Olha só, está bem lateralizado, trabalhando aqui nesse pequeno congestionamento aqui em R$1,33 e R$1,25. Então, muita cautela, tá? Porque se perder R$1,25, aí a tendência é que o ativo venha corrigir um pouco mais forte e volte aí a patamares aí de R$1,20, tá? Então, vamos ficar atento nesse suporte. Para quem quer entrar, tem um objetivo aí em R$1,33 e abaixo de R$1,25, sugiro colocar aí um stop curto, tá? Então, é um ativo que está bem lateralizado. Para compra, essa faixa de preço aí, R$1,27, estaria satisfatório uma compra, tá? Com stop aí abaixo de R$1,25, colocaria aí R$1,23 para ter um objetivo em R$1,33. É claro que o ativo tem como objetivo aqui intermediários, R$1,29, R$1,30 e R$1,33. Esses são os próximos objetivos desse ativo, tá? Vamos dar mais uma olhada aqui se tem outros ativos, Ambev, HGTX. Vamos lá, HGTX3. O ativo também está respeitando muito bem aqui esse suporte em R$11,93. Só que esse ativo ele está com uma tendência de baixa.
tá? Então, nós recomendamos uma venda na perda aí dos R$ 11,93. Não recomendamos compra nesse momento. Compra somente se ele romper aqui esta faixa de preço, que seria R$ 12,65, e comece a trabalhar acima dessa média curta de 21 períodos. Se ele não romper isso daqui, eu não recomendo entrada no momento, tá? Então, recomendo venda se perder R$ 11,90. R$ 11,93 é o suporte, R$ 11,90 seria um ponto de entrada. Então, muita cautela aí nas ações da Hering. BB Seguridade. BB Seguridade. Vou dar uma olhada aqui. Pô, pessoal, eu estou vendo que a audiência do chat aqui, ela está um pouco fraca. Eu estou achando que isso é decorrência do jogo da Argentina, hein? Quero ver aqui se na próxima terça-feira essa audiência melhora. E, pessoal, por favor, não deixe de colocar o feedback de vocês. Daqui a pouco eu vou falar de Vale e Petrobras. Olha só, BB Seguridade formou aqui um belo engolfo de baixa, tá? Que é exatamente aqui essa figura. Então, observem que o candle de hoje se sobrepôs ao candle anterior, cobrindo, né, totalmente o candle anterior. Então, chamamos isso daqui de engolfo de baixa, tá? Então, é uma figura aí que sinaliza uma possível reversão, tá? Então, olha só, BB Seguridade, se perder suporte aí em R$ 34,00, recomendo venda para um objetivo aí de R$ 33,67, tá? Aliás, R$ 33,70, vai. Seria o objetivo aí do BB Seguridade. Então, perdendo suporte em 34, vale uma venda para testar aí 33,68. Então, cautela aí nos ativos do BB Seguridade. E observem também, pessoal, que olha só, o ativo vinha aqui respeitando uma linha de tendência de alta e ele acabou perdendo um pouco, ó. Então, eu acredito que no próximo pregão aí, essa movimentação de rompimento aí possa se concretizar. Caso, se ele não voltar aqui para essa linha de tendência de alta, aí, rompendo aí R$ 34,00, vale venda no ativo. Nato 3, vamos lá. Nato 3 também foi um dos poucos ativos que permaneceram na nossa carteira, tá, mensal. Vale lembrar que a gente optou aí por manter Natura e a VEG. A VEG em decorrência daquilo que falamos no começo, né, e a Natura, acreditamos aí numa possível recuperação do ativo, uma vez que parece ter formado um pequeno fundinho aqui, em R$ 26,67, R$ 26,60. Então, é um suporte aqui importante, o ativo respeitou, e agora passa a ter aqui uma resistência nesse nível de preço em R$ 28,40. Então, estamos acreditando aí nas ações da Natura, e uma possível compra seria aqui na faixa, para quem quer um trade curto, né? Uma possível compra aqui na faixa de R$ 27,60 para testar o objetivo em R$ 28,40. Mas estamos acreditando nesse ativo e ele faz parte da nossa carteira para o mês de julho. Rumo 3 a gente já comentou aqui, Nato 3, Ciri 3, Cirela 3, o ativo segue respeitando aqui uma linha de tendência de baixa um pouco mais longa, né? Vou colocar aqui, ó. Vou descer um pouquinho mais aqui. Então, olha só, está respeitando essa linha de tendência de baixa,
E testou exatamente em cima, ó. Testou exatamente em cima. Então, o que eu posso dizer desse ativo? Assim que perder o suporte em R$ 9,80, seria um bom ponto de entrada nesse ativo, tá? Então, olha só. Tem o suporte em 9,82, R$ 9,80 seria uma boa venda com o objetivo em R$ 9,60. Então, a recomendação para esse ativo nesse momento é de venda, porque ele segue respeitando uma linha de tendência de baixa e tem aqui um suporte importante em R$ 9,82. Se perder, vale venda. Então, vamos lá, pessoal. Falar agora de Petro 4. Petro 4. Olha só, papel bem lateralizado, tá? Tá em linha aí com o índice Bovespa, né? Temos aqui uma resistência em R$ 13,60. Está um pouquinho mais para cima. Vou colocar aqui R$ 13,60. É uma resistência importante. Temos um suporte aí na faixa de R$ 12,26, então o ativo segue trabalhando nessa lateralização, tá? Então, dentro dessa lateralização, a gente teve aqui uma linha de tendência de alta, tá? Que o ativo respeitou muito bem, testando o objetivo em 13,60, e agora o ativo está se formando aqui uma linha de tendência de baixa, tá? Então, pessoal, cautela nas ações da Petrobras. Recomendamos uma pequena venda, se perder aqui esse suporte em R$ 12,67, para buscar o objetivo curto em R$ 12,30, tá? Então, nesse exato momento, dentro dessa lateralização, a gente pode ter, sim, uma possível correção para os ativos da Petrobras. Então, muita cautela aí com os ativos da Petrobras. Agora, vamos falar de Vale 5. Vale 5 perdeu suporte importante, caiu forte. Então, temos aqui um objetivo na faixa de R$ 15,30. Então, esse seria o próximo objetivo da Petrobras. E vale venda aí na faixa de R$ 15,49. Então, R$ 15,49 vale venda nas ações da Vale do Rio Doce. O ativo caiu forte, perdeu aqui um suporte importante que tinha aqui em cima. Considero o suporte de 16,45 muito importante para a Vale do Rio Doce. Ele perdeu. Observem que o ativo estava seguindo aqui uma linha de tendência de alta, ó, e também perdeu aqui exatamente na média curta, ó, de 21 períodos, começou a trabalhar abaixo dela e agora está descansando. Então, está corrigindo bem, tem como próximo objetivo R$ 15,54 e R$ 15,31. Ela faz parte de uma recomendação que a gente está soltando amanhã para os nossos clientes por e-mail, de venda na faixa de R$ 15,49. Então, fica a dica aí para vocês das ações da Vale do Rio Doce. Pessoal, não se esqueçam aí de colocar aí os feedbacks de vocês, tá? A gente está se aproximando aí do final desse night call. Eu vou aproveitar aqui. Vamos lá. A Carol está pedindo TAE 11.
Vou colocar aqui, tá aí 11, para a gente poder fazer a análise. Tá aí 11, fazia parte da nossa carteira mensal, mas a gente acabou retirando esse ativo da carteira agora para o mês de julho. O ativo, ele subiu bem, né? Agora ele encontrou uma lateralização nessa faixa de preço aqui entre 21,67 e 20,64 e está perdendo um suporte importante nos 20,64. Em perdendo esse suporte, o próximo objetivo do ativo tende a ser R$ 20,40. Então, aí seria uma recomendação de venda, por isso que a gente acabou retirando aí os ativos da TAE11 da nossa carteira mensal, tá? TOTUS 3, vamos fazer a análise. Diminuir aqui um pouquinho a amplitude. Esse é um ativo que tem uma alta volatilidade, né? Observe que ele tem os candles bem longos. Esse ativo recomendaria a compra somente acima de R$ 39,40, tá? Me parece que o ativo está querendo corrigir, tá? Então, muita atenção aí, cautela. Se perder suporte em R$ 38,73, valeria uma venda com objetivo nesta faixa de preço aqui em R$ 38,25. Observem que esse ativo, ele é bem interessante e ele pode estar formando aqui uma pequena bandeirinha, tá? Mas para formar essa bandeira, ele tende a corrigir um pouquinho mais. Então, por isso que seria uma venda na perda dos R$ 38,70, tá? Com objetivo aí em R$ 38,25, para depois ganhar força aí e voltar a subir. Mas nesse momento é um papel um pouco delicado, então vale venda aí se perder R$ 38,73. E por último, SUSB 5. SUSB 5, o ativo testando o topo aqui, nessa faixa de preço em R$ 16,93, fez uma correção, acabou subindo hoje, está trabalhando acima dessa média de 21 períodos, respeitando aqui uma pequena linha de tendência de alta, então, novas compras nesse ativo somente acima de R$ 16,60 para buscar o topo novamente. E lembre-se, stop curto, tá? Então, pessoal, eu vou terminando por aqui. Quero agradecer a todos vocês pela presença e aguardo vocês aí no nosso Morning Call amanhã. E muito obrigado aí pelo feedback. Espero que vocês tenham gostado das nossas apresentações. O feedback de vocês, para mim, é muito importante para aprimorar cada vez mais e atender a todos vocês aqui no nosso chat. Então, muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, Gustavo, também. Boa noite e estamos lá amanhã no nosso Morning Call. Um abraço e muito obrigado.